Bora lá, dentro! Caralho, que susto que eu tomei. O cara me deu um susto. Eu esqueço que essas coisas acontecem aqui no programa, velho. Tá merda. Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos em mais um Jogada de Mestre. Programa que faz eu, Jota, do Caixinha Quântica, e Henrique de la Rosa, da Torre do Dragão. E hoje o assunto é Torre do Dragão. Ah, muito bom, Jota. Fala, galera. Sempre muito bom nos reunirmos mais uma vez para trocar ideia sobre RPG e em especial, né, falando sobre a torre. Obrigado aí, primeiramente, né, pelo espaço para a gente poder dedicar um quadro aí do nosso programa a falar um pouquinho sobre nosso trabalho, do qual você faz parte há muito tempo. Né? Já faz tempo, Então, é legal que hoje o programa vai ser, assim, bastante falando do nascimento da torre. A gente tem muita coisa para falar de RPG profissional. Vai rolar aqui bastante coisa no canal de RPG profissional, porque Henrique tem a torre, né? Ele e a Ju são donos da torre. Mano, a gente mestra profissional, tem eu, o mestre Zé Pedro, tal, vários mestres, tal. Tô citando aqui, desculpa, pessoal, não lembrar de todos. Tem o Ente, tem vários, né? Então, a gente tá aí, cara. Então, é legal porque tem muito assunto para falar de RPG profissional. Mas hoje, em si, nesse quadro aqui, a gente vai falar do nascimento da Torre do Dragão. Por quê, como, quando, onde vivem, como se alimentam... O que eles comem, né? Aqui, no Jogada de Mestre Repórter. Brincadeira. Henrique. Muito bom. Como que... É a primeira pergunta. Como que surgiu a ideia? Como você teve contato com o RPG e como começou a Torre do Dragão? Acho que não tem como começar senão por aí, né? Legal, perfeito. E a história da Torre do Dragão tem muito a ver com a minha história do meu contato com RPG, assim. Eu sou formado em produção musical, né, trabalhei como músico, especialmente na área de educação, né, dei muita aula por muitos anos, até 2020, mais ou menos, até o período da pandemia, onde as coisas mudaram bastante para todo mundo, e foi no mesmo período em que a Torre do Dragão estava surgindo, né? Então, próximo ao lançamento do D&D quinta edição, então acredito que em 2015... Pouco depois do lançamento ou próximo? Um pouco depois, Então 2015, né? Lançou em 2014, 2016, né? Eu acredito que no máximo. Eu comecei a ter contato com isso porque, através da música, eu estava estudando trilha sonora para games. Então, trilha sonora sempre foi um assunto que me interessou muito, que eu já estudei bastante. E estava, né, buscando me especializar e estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais na aplicação disso para jogos eletrônicos, né? E através disso, eu comecei a ter que pesquisar e entender um pouco mais sobre jogos eletrônicos, que é um tema que eu gosto muito. E, obviamente, quando você começa a pesquisar a história dos jogos, especialmente dos anos 70 e 80, né, os primeiros jogos para os primeiros computadores, você se depara com Dungeons and Dragons, né? Porque sim, muitos desses jogos eram tentativas de simular, de trazer as dinâmicas do RPG de mesa e os stats e os personagens e as raças e o lore e tudo na simplicidade dos computadores da época ali, né? Então, aqueles joguinhos de Dungeons and Dragons da época eram muito gostosos de jogar, cara. E coisas... você vê... Champions of Mystara, tinha um negócio... coisas até bem antes disso, tipo NetHack, né? Que é basicamente uma tela preta com caracteres eu lembro brancos, desse. Né? Ou Rogue, né? Ou Rogue. Então, tinha The Eye of the Beholder. Então, nossa, muito tem legal, uma porrada de coisa. E não só jogos de D&D, mas jogos que eram tentativas de replicar Dungeons and Dragons nos jogos eletrônicos. E aí me despertou essa curiosidade, porque o impacto disso é sentido até hoje nos jogos mais modernos. Né, todos os elementos de RPG que foram incorporados nos videogames. Então, isso despertou muito meu interesse e eu comecei a pesquisar. Sempre gostei muito de jogos, sempre gostei de jogos de tabuleiro, esse tipo de coisa, mas não era um hobby super intenso para mim. E aí, meu primeiro contato com o D&D foi mind-blowing, né? Foi uma realidade foi nova o D&D que eu descobri. Isso, né? Foi o D&D. Foi o D&D, um jogo que eu amo, do fundo do meu coração. Não, a gente gosta, pessoal. Com o que a gente fala aqui no programa de coisas, flopô, essas coisas, como vocês já podem ter visto em outros quadros, são análises só, nada mais. É lógico, não, e a gente adora, cara, mas tem inúmeras, né, centenas de horas de D&D, inúmeras campanhas super longas de anos, assim, então é um jogo que eu amo e que é boa parte do nosso trabalho como mestres profissionais, né, envolve Dungeons and Dragons.
Então, a gente ama e foi realmente a porta de entrada. E para mim, isso vem num momento muito, muito maluco, no qual D&D foi uma grande ferramenta para mim para tentar melhorar minha saúde mental, né? Então, eu tava num momento Aliás, é uma coisa que o RPG faz, né? que com certeza tem um potencial muito grande de contribuir, assim. Então, eu estava num momento muito difícil mentalmente, emocionalmente, e o D&D foi uma coisa nova que eu descobri que me deu uma nova empolgação, uma nova motivação para fazer as coisas. E a gente teve a grande oportunidade, o grande privilégio de ter um grupo de amigos, um grupo de 7 pessoas, contando comigo, que em pouco tempo foi entrando nessa mesma onda e se empolgou com a ideia, e o que acabou gerando uma campanha super longa que a gente jogou por anos. Então, e a gente. Eu não só tive a oportunidade de conhecer o negócio num momento importante e específico, mas a gente teve a oportunidade de ter um grupo para compartilhar isso intensamente. Assim, a gente jogava semanalmente de forma sagrada quando a gente não podia jogar mais de uma vez por semana, né? Um grupo grande e uma campanha super longa de D&D, assim. Tem um adendo legal, só para eu acrescentar, que você está falando disso, né? Que você era produtor musical, você trabalhava com música e não tinha o contato com RPG. Eu já jogo RPG desde 1990, década de 90 e poucos. E a gente se conhecia, cara. Sim, Só que pela música, não era pelo RPG. há muitos anos. Nem vamos falar daquele que a gente já falou em programas, aquele encontro lá quando lançou o D&D em português, que a gente se encontrou. Mas Já a gente já explica fala, melhor essa mas história. antes disso, quando você está falando que quando você dava aula, eu dava aula de música, né? Então a gente se encontrava meio que por causa disso, né? A vida nos Sim. trouxe de encontrar por conta da música. Sim, a gente se conheceu, Era uma eu época acredito que eu não jogava RPG, tava naquela lance da quarta edição, aquela meiuca que eu sempre falo, que eu parei de jogar RPG, e Foi você uma fase também que não conhecia. muitas pessoas pararam mesmo. Então não tinha RPG pra gente na nossa vida. Mas a gente se conhecia, cara. Loucura isso. Isso foi uma coisa muito louca. Então, fazendo as contas daqui de cabeça, a gente deve ter se conhecido em tipo 2015. Né? Quando eu dava aula já hoje não existe mais a unidade Vila Mariana da Escola Música Mania. Lembro, dei aula de harmonia lá. Que foi quando, muito tempo lá. quando a gente. Grande abraço, Marcelo, grande fã de board games aí. Se estiver ouvindo. A gente encontrei ele de diversão offline. Sim, grande Marcelo. Então, a gente deve ter se conhecido nessa época, em 2015, então foi logo antes do RPG entrar na minha vida. Né? E a gente tocou junto, você foi meu professor, né? O JP me deu aulas de guitarra por um tempo. Então, a gente fez bastante coisa junto, workshop, né, na escola e tal, uma série de coisas. Tinha esse interesse em comum da música e a gente nunca tinha conversado sobre RPG na vida. Não, porque o RPG nem estava sobre morto nenhum jogo, sobre nessa nada. época, né? Na nossa vida. E era legal porque a gente já se dava bem, assim, não era tão brother quanto é hoje, claro, mas a gente se dava bem, né? Falando, negócio de música, eu já via que tinha uma afinidade ali, né, cara? Então, isso que foi. Esse é só um ponto, né? Só quis acrescentar esse ponto. Mas continua com o lance da história da torre. Não, e é bem interessante porque logo depois do começo da torre a gente, né, se reencontrou e que veio a geral jogada de mestre do jeito que ele é hoje e tudo mais, né? Então a gente teve o privilégio de ter esse grupo. E eu, a Ju, minha esposa, né, o Arthur e a Ariane, que vocês também conheceram. Jogamos juntos bastante vezes. Grande abraço para eles, queridos, grande amigos. Amigos, meus amigos de infância, assim, de muitos, muitos anos, faziam parte desse grupo. E também estavam insatisfeitos profissionalmente e uma série de outras coisas também num momento similar ao meu. E eu acabei apresentando essa ideia para eles, ou despertando essa curiosidade neles de, cara, né, conhecendo um pouco melhor sobre RPG agora, que a gente joga já há bastante tempo e tal, juntos, é uma coisa que faz parte das nossas vidas mesmo, entendendo um pouco melhor da comunidade, isso que a gente tem aqui é algo raro. Eu concordo. A gente teve a oportunidade de começar já tendo um grande grupo de pessoas dispostas a jogar uma campanha por muito tempo. Mas isso não é o padrão. E todos nós não, mas a maior parte de nós do grupo gostava de mestrar. Então eu comecei mestrando essa campanha, mas o Arthur assumiu uma continuação dessa campanha depois. A Ariane mestrou uma campanha pra gente no meio disso. A Ju depois começou a se aventurar mestrando. Então a gente percebeu que a maior parte do grupo tinha o interesse de estar do outro lado do escudo ali também. E isso é mais raro ainda.
mais raro do que se você tem um grupo constante para jogar, você tem um grupo com vários mestres. A gente sabe disso, né? Tem a piada eterna do Eterno Mestre. Né? A gente sabe como é isso mesmo. Então, a gente percebeu isso e eu despertei essa curiosidade neles com a questão de, cara, a gente podia levar isso para outras pessoas. Né? A gente gosta tanto de fazer isso, tipo, é algo tão importante nas nossas vidas, por que a gente não leva isso para outras pessoas? E se a gente montasse uma empresa? Foi isso que você pensou? Foi. Profissional. E aí, a partir disso, eu já estava trabalhando com o Arthur, né, na produção de um curta-metragem que a gente fez, que eu fiz a captação de som e trilha sonora e tal, e ele é do audiovisual também e tal. Você já sabia da Holy Players, nosso querido amigo Então, Bruno Cobb e tal? Um abraço também. Um grande abraço pro Cobb. Holy Players que hoje não existe mais, mas nós temos inclusive o Andy, né, o Anderson, que você já mencionou, Sim. trabalhava com a Holy Players, né, hoje trabalha com a gente, grande mestre. E a gente descobriu a Holy Players através desse processo. Né? Quando a gente começou a pensar sobre isso, a gente tem que levar isso para outras pessoas, né? Será que isso pode ser um serviço? E o Arthur tinha experiência dando aula, a Ju tinha experiência dando aula, eu tinha experiência dando aula particular, indo na casa das pessoas. Será que a gente não pode fazer um modelo parecido com isso? A gente leva o RPG, faz um RPG em domicílio, né? E eventualmente a gente arruma um espaço para a gente fazer eventos e poder levar mesas para lá, que é o modelo que a gente tem até hoje, né? Hoje é bem mais avançado, né? Tem o modelo a domicílio, mas tem as mestragens na Encalta, tem evento, o bagulho hoje é top. Sim, né? mas topzera. Os princípios, agradeço. Os princípios são os mesmos ainda, né? Que é ter RPG para grupos fechados, né, em domicílio, ter RPG para grupos fechados em abertos num espaço, né, acessível ao público, e online, como a gente tem na Encounter, ter o online, que acabou vindo depois, e fazer os eventos. Então, tudo isso a gente começou a pensar nessa época, a gente descobriu o trabalho da Holy Players e falou, tem outras pessoas que fazem isso. Isso é possível. Né? E todo mundo meio que nesse momento de transição profissional e tal. E a gente simplesmente decidiu fazer. Então, esses são os tipos de serviços que a gente quer oferecer. A gente montou nosso site, abriu uma empresa, e nós quatro, né? Eu, a Ju, o Arthur e a Ariane. E começamos a fazer os primeiros eventos gratuitos na época da Spellbox, vocês já estavam lá. Eu lembro do Spellbox, puta, época gostosa, né? Você já primeiro lá. evento... O Spellbox que existe ainda, um grande abraço, né? Puta, Não galera, muito legal. Acho que só não é no mesmo lugar lá no Ibirapuera, né? Eles mudaram de espaço, na época era na Vila Clementino, né? Eles estão em Moema, se não estou enganado. E, cara, eles receberam a gente de braços abertos para fazer eventos lá, a gente fazia eventos gratuitos que, cara, sempre foram muito legais, a gente conheceu muita gente, a gente conheceu pessoas que estão com a gente até hoje jogando, trabalhando juntos, né, com vocês, então foi uma época muito especial para nós, e daí começou a Torre. O projeto começou a ser desenvolvido, a gente começou a pensar em tudo e elaborar o que a gente queria fazer em 2018, começo de 2018, e em setembro de 2019 a gente começou as atividades mesmo, né? Lançou os serviços, abriu o site, as páginas, as redes sociais e tudo mais. E de lá para cá não paramos mais. E um mês depois, a história que a gente falou que ia contar. E um mês depois, nós nos reencontramos depois de anos. Por causa que tinha tido aquele lance da escola de música, depois parou, a gente se afastou, o Henrique parou de dar aula, né? A Ju tocou numa banda com você. Cara, tem esse lance também, que a Ju tocou numa banda comigo antes de você conhecer namorar. Velho. É coisa de músico, né, pessoal? Vai encontrando, mas o que a gente não sabia é que o RPG ia reunir todo mundo. A ponto da gente jogar aqui de segunda-feira aqui com o pessoal da Balde, o Lucas até. O Lucas tá aqui, tá, pessoal? Tá aqui, é por aqui, ó. Lucas da Balde Galáctico. Tá aqui, mas daqui a pouco ele dá um oi aqui no vídeo. E aí, pessoal, teve um evento do lançamento do Dungeons and Dragons, infelizmente hoje não tem mais, né? Em português, no Brasil, em português, no Museu de Imagem e Som. Foi uma galera, Shimu, puta, tava... A galera da Holy Players. Galera da Holy Players, puta, vocês. Aí quando... o Didi Braguinha. Didi Braguinha, a gente entrevistou ele e tal, grande abraço também. Do ano passado no DOF eu tenho uma foto com ele, cara, gente boa. E quando chegou, o Henrique chegou, eu tava pedindo como é que chama? Tava na taverna medieval pedindo um hidromel. Tinha um quiosquezinho da taverna. E no fundo desse Museu de Magição tem um restaurante. É verdade. E aí lá em cima tem os lugares onde ia ser as mesas, onde eu ia, na verdade, porque eu queria ir lá pra jogar RPG.
E o Henrique virou, ei, JP, caralho, quanto tempo, velho, você tá aqui, beleza? Você veio almoçar? Porque ele não imaginava que eu Eu tava na frente do restaurante. tava vendo no restaurante que fui lá pra jogar RPG. Falei, não, vim jogar RPG, cara, aqui vai ter um lance do D&D. Aí ele, a gente também, caralho. E aí que eu descobri que ele tinha a Torre do Dragão e tal, e aí as coisas depois... O resto da história evoluíram, a gente vai contar ainda e tal. E é isso. Mas é isso, né? A gente estava no primeiro mês, ou nos primeiros meses, né, de atividades da torre, e a gente estava lá no evento para divulgar a torre, a gente estava distribuindo uns flyers e tal, né, foi conhecer a galera, e enfim, começando a divulgar nosso trabalho bem no comecinho mesmo. E de lá pra cá a gente veio, né? O Arthur e a Ariane, infelizmente, não trabalham mais com a gente, assim, mas porque também tem outras carreiras em outras coisas. O Arthur Outras prioridades, outras não, coisas, né? o Arthur é um baita fotógrafo, né? É um cara muito massa do audiovisual e muito bom com edição. Enfim, ele faz muitas coisas nessa área muito legais. A Ariane é biomédica, né? Então eles têm outras carreiras muito legais em outras coisas. E tiveram que tomar uma decisão, eventualmente, porque a coisa começou a ficar séria. E exigir Né? também Então, tempo, né? todo mundo trabalhava com outras coisas na época, né? E a coisa começou a exigir mais tempo, começou a exigir mais atenção, né? A demanda começou a aumentar, a frequência dos eventos era muito boa na época. Teve a pandemia no meio que mudou muito as coisas, então durante a pandemia a gente só fez isso online, continuou fazendo os eventos, prestando os serviços normalmente, mas Aqueles eventos só no online formato da pandemia ajudavam muito, era muito gostoso, era muito bom. Cara, hoje, foi uma cara, salvação. prefiro ao vivo encontrar a galera, mas naquela época, pessoal, vai ter um evento online, era legal pra caralho, lembra disso? Nossa, foi uma salvação. E abriu portas para a gente poder prestar o serviço online também de uma forma mais legal. A gente aprendeu muita coisa nesse período e hoje é um serviço que a gente presta recorrentemente, né? Corriqueiramente. Tem um monte de sessões online acontecendo, assim, todos os dias, praticamente. Então, teve a pandemia no meio, então isso acabou, né, fazendo todo mundo ter que tomar decisões difíceis profissionalmente, né? Mas que, ao mesmo tempo, me deu a oportunidade meio forçada de, cara, dar aula de música não vai virar. Eu não vou mais... Era meu trabalho. Era o meu também. E era o seu também na época. Só que o meu caminho foi outro. Mas, independente disso, eu também pensei a mesma coisa. A aula de música não vai virar, né? Então, já fazia 7 anos que eu trabalhava com isso, que esse era meu trabalho. Então, eu falei, cara, não vai virar, consegui manter aulas online e tal, mas não vai dar. Eu vou ter que investir na torre. Então, já que eu não consigo fazer meu trabalho normal, eu vou investir na torre porque a demanda existe, a gente faz os eventos, as pessoas vão, tá sendo super legal, tem campanhas, a gente já tinha clientes, né, muito menos, né, jogadores do que a gente tem hoje, mas já tinha pessoas contratando o serviço e falando, não, então vamos investir nisso. E aí que eu comecei a me dedicar 100% a isso. E de lá para cá a gente pôde voltar ao formato presencial e voltar a fazer todas as coisas que a gente gosta tanto. E as mesas abertas, que são o nosso carro-chefe, né, na torre. Então, a maior parte das nossas campanhas são as campanhas, né, que a gente faz no modelo que a gente faz na Encounter, por exemplo. Na Encounter Board Games, em Moema, em São Paulo. A gente tem campanhas semanais, quinzenais, mensais de diversos jogos diferentes, um monte de aventura. Então, a gente pôde voltar a fazer isso com a ajuda do Balde Galáctico, inclusive o Lucas está aqui, que foi o lugar onde a gente voltou a fazer as coisas presencialmente. O Balde não existe mais, a Balde Galáctico existe como editora, né, maravilhosa. Hoje, o espaço não existe mais, mas a gente voltou a fazer os eventos lá, começamos a fazer as campanhas, retomamos as campanhas abertas lá. E de lá para cá já passamos por outros lugares, né? O Easter Egg Tattoo, né? Nossos amigos, grandes amigos Thalita e Renato, que jogam com a gente também, né? Sim, grande abraço também. RPG é isso, cara. Você vai conhecer um monte de gente. E vai fazendo amizades Amizade, incríveis, conhecendo pessoas muito legais. Muito né? legal. Esse com certeza é a maior bênção de trabalhar com isso, é a quantidade de pessoas legais que a gente tem a oportunidade de conhecer e conviver. E é isso, a gente fez. Fomos fazer as mesas abertas na Balde, depois fizemos por um tempo lá no Easter Egg Tattoo e já há alguns anos fomos para Encounter, espaço onde a gente continua lá firme e forte, com muita gente, mais de 100 jogadores jogando só nas mesas da Encounter.
mais de 150, se não me engano, ao todo, juntando as Olha aí, outras que mesas animal. fechadas 150. e online. E a minha é de Old Dragon 2, quem diria, galera? Não é verdade. D&D, não, é Old Dragon É verdade. 2, A gente cara. falou em outro quadro de algum programa anterior que a campanha ia rolar e vai rolar, está lotado. Já está lotado. Inclusive. Fechou. Pessoal, eu sei que a torre tem muita história, tem muita coisa para o Henrique contar e tal, e a gente vai fazer outros quadros. A gente não vai ficar só nesse, até porque a gente tem, né, nosso... O Profissão RPG é um quadro É um mesmo quadro de jogada de mestre. e, cara, e vocês vão falar muito da torre. Na verdade, o Profissão RPG vai ser muito Torre do Dragão, porque, cara, é a empresa que vocês têm, a gente mestra por ela e etc, né? Mas tem muita coisa legal pra falar, tem da Balde Galáctico pra falar, né? Porque também é uma profissão RPG, né? Profissão RPG é editora, né? Criando jogos, porra, criando jogos brasileiros, né? Caralho, que susto que eu tomei, o cara me deu um susto, velho. Eu esqueço que essas coisas acontecem aqui no programa, velho. Tá merda. Bom, depois do susto, vamos ficando por aqui, galera. Esse aqui foi mais um quadro. Vou fazer uma última recomendação. Desculpa, pode fazer. Uma última recomendação. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a história da torre. É verdade. O claro. canal da Rai, o Farol do Leocórnio. A gente fez um vídeo muito legal com a Rai. Falando sobre a história da Torre do Dragão, sobre mestragem profissional, uma entrevista extensa que já está publicada no canal. Então eu assisti, tá lá, pessoal, vale muito a pena. Recomendo, lá tem um pouco mais sobre a nossa história. E claro, quem quiser vir jogar com a gente, seja aqui em São Paulo ou seja online, procura lá no torredodragão.com.br. E valeu, pessoal, é isso aí. Vai ter mais, tá? Vai ter mais torre, vai ter mais quadro RPG profissional. A gente até se estendeu um pouco mais do que o normal nesse quadro, porque eu falei, é um assunto interessante. RPG profissional é um assunto que dá pano para a manga pra gente conversar, beleza? Se você gosta aí, concorda, o que você acha aí do RPG profissional? Comenta aí, curte, compartilha aí o vídeo. Vamos trocar essa ideia aí pra falar do RPG profissional, né? RPG profissional são várias vertentes, a gente falou aqui, não é só mesa profissional. Editoras, criar jogos. Sim, tudo isso faz parte da profissão da RPG. profissão, mestrar. Ele é dono da empresa, ele é meu chefe. Eu sou o mestre, eu sou um singelo mestre. Fechou, pessoal? É isso aí. Valeu. Mais um quadro RPG profissional. Um abraço. Obrigado.